Você sabe o que é interjeição? E quais são os tipos de interjeição que existem? Como é que esse assunto pode ser cobrado em um concurso? Neste vídeo você vai ficar sabendo de tudo isso. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações para ficar sabendo toda vez que um vídeo novo aparecer por aqui. Vamos embora para a aula! A interjeição é uma das 10 classes de palavras que existem na língua portuguesa. A interjeição é uma classe de palavras invariável e expressa emoções ou sensações. Vejamos aqui o primeiro exemplo. Uau, você está linda! Aqui, a interjeição uau expressa admiração. No outro exemplo, nós temos ai, quem deixou isso no caminho? Aqui, a interjeição ai representa a dor que a pessoa sentiu, a sensação de dor que foi sentida na hora do esbarrão, do tropeção. Nós sabemos que outras palavras também são utilizadas para representar esse sentimento, essa sensação aí de dor. Mas essas palavras são proibidas, não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Então, são essas palavras aí mesmo. Elas também são interjeições, ok? E o próximo exemplo é esse. Cuidado, o piso está molhado. Perceba que em todos os exemplos, as interjeições vêm seguidas de ponto de exclamação. Isso é uma regra. A interjeição precisa ser seguida do ponto de exclamação. Por quê? Se a interjeição expressa uma emoção, o ponto de exclamação existe na escrita para isso mesmo, para representar que aquela frase, aquela palavra foi dita com uma entonação diferente, com mais força, com mais vigor, certo? Então, sempre depois das interjeições, vem o ponto de exclamação. Inclusive, uma observação: as interjeições também são conhecidas como palavras-frase, porque elas sozinhas expressam uma ideia completa, assim como aqui no último exemplo nós temos cuidado. Então, por isso, é possível que você encontre em algumas gramáticas a interjeição não como classe de palavras, mas como uma frase, certo? Para alguns gramáticos, a interjeição não é considerada como classe de palavras. Então, fique atento, ok? E como é que nós podemos reconhecer em uma frase o que é uma interjeição? Bem, elas podem se apresentar de 3 formas diferentes. A interjeição pode se apresentar como sons vocálicos, assim como sons que nós produzimos com a boca. Na escrita, ela vai ser uma tentativa de reproduzir esses sons que nós produzimos com a boca, como a, ó, ai, ui, ei, certo? E alguns desses sons vocálicos serão seguidos pela consoante H. Então fique atento, como por exemplo, o A vem seguido da consoante H, certo? E não antes. A consoante ela não vem antes do H. Isso acontece às vezes. Eu vejo alguns alunos cometendo esse erro, colocando o H, A, para representar uma interjeição. Quando você coloca HA, nós temos o verbo haver. Cuidado com isso, ok? Então é AH. Aí sim será uma interjeição. Outra forma que a interjeição pode apresentar é a forma de palavra. Uma palavra comum da língua portuguesa pode se tornar uma interjeição. Olha aqui alguns exemplos. Parabéns, atenção, obrigada, olá, tchau. Essas são algumas palavras que, seguidas do ponto de exclamação ou até mesmo de um ponto de exclamação mais um ponto de interrogação, vão se transformar em interjeições, certo? As interjeições também aparecem em forma de locução. Assim como as outras classes de palavras, nós já falamos sobre isso
nos vídeos das outras classes de palavras, quando duas ou mais palavras estão juntas e representam uma determinada classe, elas são uma locução. No caso das interjeições, nós temos as locuções interjetivas, certo? Então, duas ou mais palavras fazendo o papel de interjeição. Veja só algumas. Meu Deus! Muito obrigada! Muito bem! Que pena! Puxa vida! Essas aí, que horror! São algumas locuções interjetivas, certo? Duas palavras ou até três palavras fazendo o papel de interjeição. Uma coisa muito importante sobre as interjeições é que se você precisar classificar qual sentimento está sendo expresso ali, você precisa entender o contexto. É necessário observar o contexto, porque uma mesma interjeição pode expressar sentimentos diferentes. Por exemplo, a interjeição a, ela pode expressar tristeza. Ah! Pode expressar alegria. Ah! Então, observe sempre o contexto. Vejamos aqui alguns exemplos de interjeições e o que elas expressam. Número 1, alegria. Viva! Conseguimos! Número 2, alívio. Ufa! Essa passou por pouco. Número 3, desejo. Oxalá! Inclusive, a palavra Oxalá, que é muito comum aqui no Brasil, tem origem árabe. Originalmente é Inshallah, certo? Que quer dizer Deus queira. É uma curiosidade legal, não é? Então deixe seu like aí. Número 4, espanto. Caramba, esqueci meu guarda-chuva. Número 5, chamamento. Alô, quem fala? Número 6, pena. Coitado, perdeu o pênalti. Número 7, silêncio. Psiu, o bebê está dormindo. Ok? Então, preste atenção quando uma palavra comum da nossa língua portuguesa vier seguida do ponto de exclamação ou do ponto de exclamação e ponto de interrogação, demonstrando ali, expressando um sentimento, essa palavra vai ser classificada como interjeição. Agora, uma coisa interessante também sobre análise sintática. As interjeições não têm função sintática na frase. Então, quando você estiver classificando sintaticamente uma frase, você vai achar o sujeito, vai achar o objeto direto, o objeto indireto, os complementos. E se tiver nessa frase uma interjeição, ela não tem função sintática, ok? E como eu disse no início do vídeo, vamos ver agora como a interjeição pode ser cobrada em uma questão de concurso. O enunciado é o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta interjeição. 10 segundos para você resolver. Vamos analisar as opções. Letra A. Muito amiga você, hein, Dani? Veja que aqui nós temos a interjeição em, que está sem o ponto de exclamação e no meio da frase, antes de um vocativo, tá bom? Mas ela não deixa de ser uma interjeição, porque a frase como um todo tem uma entonação forte e está expressando, sim, um sentimento aí, no caso de reprovação. Muito amiga você, hein, Dani? E a frase é uma ironia, certo? Letra B. Ah, mãe, dá um tempo com esse trabalho e veja se estou bem com esse vestido. Ah, também é uma interjeição
bem conhecida, está na cara que é uma interjeição, mas, de novo, ela não está aparecendo com o ponto de exclamação. Eu fiz questão de trazer a questão do jeitinho que ela estava no concurso, na prova, para você perceber que o falante faz uso da língua como lhe convém. E o texto, a pessoa que redigiu o texto, redigiu desta forma. Apesar da regra nas gramáticas ser clara, a interjeição deve ser seguida por ponto de exclamação. Mas aqui a interjeição está incluída na frase, ela está fazendo parte da frase, certo? Letra C. Olá, Eugênia, ela falou, dando um beijo no seu rosto. De novo, nós temos uma interjeição de saudação, assim como oi, olá, oi. E ela está seguida do vocativo, Eugênia. E não aparece aqui no enunciado nenhum ponto de exclamação. Poderia, depois da palavra Eugênia, aparecer o ponto de exclamação. Estaria correto também. Mas eu trouxe do jeito que aparece na prova, certo? Mas é possível, mesmo assim, reconhecer que olá é uma interjeição, ok? Letra D. Credo! Vamos correndo para casa. Aqui nós temos a interjeição na sua forma pura e clara, credo, seguido do ponto de exclamação, uma interjeição de horror, de medo, certo? Então essa não teria nenhuma dúvida. E a resposta, que é a letra E, todos da casa viajaram, inclusive os gatos. Aqui não tem nenhuma palavra que poderia fazer o papel de interjeição, certo? Então eu espero que com esse vídeo você tenha esclarecido as suas dúvidas a respeito da classe de palavras e interjeição e também que você não deixe de assistir aos outros vídeos da playlist Classe de Palavras. Nós temos todas as classes de palavras nessa playlist. É muito importante que você estude todas as classes de palavras para você ter uma visão geral da língua portuguesa, certo? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.